Olá pessoal, sétimo ano, vamos aqui falar um pouco sobre a região Nordeste. Essa região que apresenta algumas peculiaridades, uma região rica, né? O que por muito tempo foi contestada como uma região de carências, né? Uma região pobre. E no entanto, quando a gente conhece de fato a região Nordeste, a gente vai ver que é uma região próspera, uma região assim, de uma grande diversidade paisagística, uma região que apresenta é, uma riqueza enorme. Né? E é uma região, pessoal, que apresenta, né, ela está classificada, vamos melhor dizer, ela se apresenta caracterizada em sub-regiões, que é Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Então, essas complexidade paisagística, ela é resultante devido a alguns fatores naturais, como as características geográficas, a variação altimétrica do relevo, a variedade de clima. Então, os tipos de vegetação, os solos. Então, essas peculiaridades naturais caracteriza a região com uma complexa, diversa paisagem, ou seja, uma diversidade de paisagens. Né? E essa diversidade de paisagem ela vai se apresentar nessas 4 sub-regiões. Certo? Então, o Nordeste, pessoal, ele tem uma característica própria, né? Ele tem uma peculiaridade no que se diz respeito às demais regiões do Brasil, pois foi nessa região onde ela abrigou, né, os primeiros ocupantes, os primeiros povos que vieram de outros lugares como os europeus. Né? É essa região que torna-se referência pela chegada dos povos europeus lá no século XVI. Né? É essa região que caracteriza como uma área de produção e organização do espaço mais antiga do Brasil. Ok? Então, assim, o que é que nós devemos entender, pessoal? O seguinte, por que a região apresenta algumas complexidades em relação às diversidade de paisagem? Por que algumas regiões apresentam uma variabilidade de precipitação, de chuva, maior do que outras, né? O que é que torna as diferenças entre essas sub-regiões? Por que na zona da mata chove bastante? Por que no sertão não chove? Né? Então, isso tem muito a ver, pessoal, devido às condições que já foram citadas. Né? Principalmente a variação altimétrica do relevo. Ok? A zona da mata, logo após a zona da mata, né, nós vamos encontrar o Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema, né, é uma região que apresenta um relevo de altitude um pouco mais elevada. Né? Então, nessa região da zona da mata, é propício a ocorrência de chuvas orográficas. O que são chuvas orográficas? São chuvas oriundas do Oceano Atlântico. Né? O Oceano Atlântico ele tem grande influência na distribuição de chuvas na região, né? Mas que há uma ocorrência maior das chuvas orográficas na zona da mata, devido ao Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema ela vai funcionar, né, como uma barreira natural, fazendo com que as nuvens carregadas, né, as nuvens úmidas, elas ao se deslocarem do oceano, quando chegam na área continental, elas vão encontrar uma barreira, que é o relevo de altitude. Né? Então essas massas de nuvens carregadas, na medida em que ela vai querer ganhar uma altitude, né, vai haver um choque térmico. Né? Essas corrente atmosférica úmida, ela tem uma temperatura elevada, certo? Então, quando ela vai ganhar uma altitude para tentar sobrepassar do relevo do Planalto da Borborema, aí há um choque térmico, então há uma ocorrência de chuvas orográficas naquela região, ok? Fazendo com que esse fenômeno nós chamamos de situação de barlavento. Né? Na verdade, o que o Planalto da Borborema provoca
nessa corrente atmosférica é um fenômeno de barlavento, fazendo com que a massa úmida ela não ultrapasse para as zonas interioranas, né? O que é que vai acontecer no sertão? No sertão vai acontecer o sotavento, ou seja, a umidade diminui na distribuição de chuva para o interior do Nordeste, caracterizando assim as demais regiões como as regiões de baixa precipitação de chuvas, né, durante o ano, ok? Mas o que nos leva também aqui, já que nós estamos falando de Nordeste, nós vamos falar das sub-regiões. O Nordeste, como eu já citei agora há pouco, ele está dividido em 4 grandes sub-regiões, que são a Zona da Mata, né? Zona da Mata que compreende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, até o litoral sul da Bahia, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Então lembrem-se do que eu falei agora há pouco, a diversidade paisagística, né? Isso tem uma relação com aqueles fatores já citados, que eu falei agora, principalmente agora sobre a interferência do Planalto da Borborema na distribuição das chuvas, ok? Mas aí, como nós vamos falar do Nordeste, nós vamos iniciar tratando especificamente da Zona da Mata, né? Zona da Mata, sua localização e suas condições naturais. Como eu já citei, a Zona da Mata, também chamada de Litoral Oriental do Nordeste, ela compreende uma faixa de terras que se acompanha do litoral desde o Rio Grande do Norte até o litoral sul da Bahia, né? O clima nessa região geralmente é um clima tropical úmido, né? A temperatura média anual é entre 24 e 26 graus. Né? A precipitação anual nessa região, né, ela chega a superar os 2.000 milímetros anuais, ok? E geralmente essas chuvas elas estão distribuídas entre o mês de abril a julho nessa região, certo? Por que nessa região ela é caracterizada por uma região que chove mais? Aquilo que eu citei agora há pouco sobre a influência do Planalto da Borborema, né? Provocando o fenômeno de barlavento, certo? De barlavento, a massa atmosférica úmida que vem do oceano, ela é impedida de passar para o agreste e para o sertão, fazendo com que essas demais regiões elas recebam uma baixa precipitação anual, ok? O relevo e a vegetação dessa região, dessa sub-região. O relevo da Zona da Mata, pessoal, ele é formado por planícies, né? Onde se localizam também as praias, né? E os tabuleiros litorâneos. Essa sub-região ela foi ocupada no passado pela Mata Atlântica, o que explica o nome de Zona da Mata. Né? No decorrer de mais de 5 séculos, a ocupação humana dessa região, a Mata Atlântica, ela foi retirada em quase toda a sua extensão. Ou seja, desde o princípio do século XVI, essa região despertou o interesse dos exploradores. Primeiro foi a retirada de pau-brasil, que se dava nessa região. Depois, nessa região, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar, com a produção do açúcar voltado para a exportação, principalmente para a Europa, né? Abastecer a economia europeia. E, por último, agora do século XX, século XXI, esse que nós estamos vivendo, o que a gente vê nessa região é a grande expansão imobiliária, ocupação principalmente nessa região. Então dá para a gente compreender que essa região é uma das regiões mais afetadas no que se diz respeito à interferência, né, do homem nesse espaço. Né? Basta a gente observar onde que se concentram as maiores densidades demográficas do Brasil. É exatamente nessas regiões próximas ao litoral. Essa região, pessoal, essa sub-região, a Zona da Mata, nela vai estar presente as principais metrópoles do Nordeste, né? Recife, Salvador, como também as capitais importantes, como as capitais dos demais estados, né? do Sergipe, de Alagoas,
Grande do Norte, né, da Paraíba. No Nordeste nós temos o conjunto de 3 grandes metrópoles. Já citei agora Salvador, Recife e Fortaleza. Só que Fortaleza não compreende a Zona da Mata. É bom a gente lembrar disso, certo? Então, pessoal, a Zona da Mata, ela tem alguns aspectos gerais de economia. É nessa região onde, como eu já disse, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar. Então, nós tem um momento que nós vamos conhecê-la por a Zona da Mata Açucareira, que vai se estender do Rio Grande do Norte até o município de Salvador, né, lá na Bahia. Então, essa região, essa faixa de terra, ela foi ocupada por latifúndios monocultores. O que são latifúndios monocultores? São aqueles camaradas que desde o período da ocupação, da colonização, o processo de sesmarias, esses camaradas receberam muita terra, né? Uma família só recebia imensidão de terra, e nessas terras, muitas vezes elas não eram exploradas por completo. Mas nessa região da Zona da Mata desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar. Então nós tínhamos um latifúndio, né, com monocultura. Latifúndio, grandes extensões de terra, onde se plantava um único produto que era cana-de-açúcar. E essa atividade ela se estendeu lá do Rio Grande do Norte até Salvador. Ok? E ao longo do tempo, né, essa atividade ela foi se diversificando. Né? É claro que a atividade da cana-de-açúcar ela teve o seu auge, né? Até o início do século XX, por aí mais ou menos, mas depois foram despertadas outras atividades variadas, né, com a exploração do espaço urbano, a ocupação do espaço, a transformação do espaço, o urbanismo foi tomando de conta e as atividades produtivas foram se diversificando. Mas aí também nós temos outras regiões, outros lugares que se destacaram com atividade econômica. Por exemplo, a região metropolitana do Recife, né? Os municípios de Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e outros. A partir dos anos 60, nesses lugares estruturou-se uma importante e diversificada área industrial, né? Com destaque, né, em todo o país. Depois a região metropolitana de Salvador. A de Recife apresenta a maior produção de valor industrial do Nordeste. Outra atividade econômica da Zona da Mata, que nós vamos destacar, é a Zona da Mata Cacaueira. Essa atividade ela teve um destaque principalmente no século XVIII, início do século XX, no sul da Bahia. Né? Atividade de comércio de plantio e comércio do cacau para abastecimento do comércio externo. Okay? Mas também nós temos também outra região, lá em Salvador, de destaque, que é o Recôncavo Baiano, e que essa região ela teve um destaque notável agora, final do século XX e início do século XXI. O Recôncavo Baiano, pessoal, ele abrange vários municípios do entorno de Salvador, e além de ser uma tradicional e importante área produtora de tabaco, apresenta um polo industrial importante, desde a descoberta de petróleo, lá em 1939, né, no Recôncavo Baiano, e na construção da refinaria de petróleo em Maracaípe, em Mataripe, Bahia, Bahia, na verdade, né, lá no município de São Francisco do Conde. A economia começou a ser dinamizada, pessoal, na década de 70 com a implantação do polo petroquímico de Camaçari. Okay? Então, assim, pessoal, vai dar ao longo do tempo das nossas atividades, pessoal, vai dar para a gente compreender que a região da Zona da Mata é a região que teve e ainda tem um certo destaque econômico. Não assim desconsiderando as demais, porque todas as regiões têm suas particularidades na questão do turismo, na questão de outras e outras atividades, indústria, comércio, né? E ao longo do tempo, ao longo dos dias que nós vamos trabalhar, a gente vai conhecer a potencialidade de cada uma dessas regiões. Nós iniciamos hoje com a Zona da Mata, destacando algumas
das suas atividades, sua importância, né, desde o início do século XVI, com a chegada dos europeus aqui, onde a região onde eles ali aportaram e lá começaram a explorar, e que até hoje ela desperta esse interesse. Então, assim, um abraço, pessoal do sétimo ano, e até a próxima.